Beleza, pessoal. Bom, então essa aqui é a segunda sessão, né, da apresentação da Solução Brasil aí no IFS Cloud, que está sendo desenvolvida no projeto NGB, pelo R&D. Na primeira sessão, nós falamos um pouco sobre os fluxos de entrada, né, nota fiscal de entrada em compras, conhecimento de frete e retorno para fornecedor, né. Falamos também aí, de forma mais geral, um pouco sobre os conceitos aí da nova solução, né, um pouco sobre o escopo também. Apresentamos o time, mostramos também um pouco aí sobre os processos que a gente segue para desenvolvimento, né? E hoje nós vamos mostrar para vocês aqui um pouco sobre o processo de venda, né? Nota fiscal de saída em venda, retorno de cliente e vamos mostrar também aqui a transferência intersite, tá? Bom, deixa eu já pular para o slide aqui que mostra o nosso fluxo, né? Então aqui nós temos, opa, deixa eu ver se eu peguei certo. Aqui. Tem esse fluxo aqui que eu criei para mostrar para vocês, né? A parte onde a gente tem o roxo claro aqui é onde entra a localização, né? Brasil, essa nova solução, e o roxo escuro é os fluxos standard aí do core, tá? Então, só explicando aqui um pouquinho sobre esse fluxo aqui. Tudo começa com a criação da ordem de venda, né? Aqui nós temos cálculo de imposto, tá? Na sessão passada, eu não pude mostrar nada sobre cálculo de imposto na compra, porque conforme eu mencionei ali, né, essa é uma parte que ainda está sendo construída no sistema com o auxílio do time do Core ali de supply chain, né? Mas em vendas nós já temos, tá, o cálculo do imposto utilizando o parceiro Avalara, né? E eu vou mostrar também um pouco sobre as parametrizações, né, que a gente acabou não mostrando na primeira sessão, acho que agora faz sentido passar por elas para falar um pouquinho sobre cada uma e também um pouco sobre as integrações, tá? Então, aqui, no momento em que você inclui a linha da ordem de venda ou modifica ela, nós disparamos uma chamada de cálculo de imposto com o parceiro, tá? Nós temos aqui a possibilidade de processar essa ordem de venda de forma individual ou de forma dentro de um shipment, né? Dentro de um despacho aí contendo mais de uma ordem que vai gerar uma única nota no final, tá? Então, no final das contas aqui, tem um parâmetro na company que vai regular se essa nota fiscal vai ser criada de forma automática, já no momento em que o título é criado, a partir do controle rápido do fluxo da ordem ou da criação do título pelo shipment, né? E no final das contas vai ter uma nota temporária criada e essa nota ela entra no fluxo já de autorização, né? O usuário ele pode aproveitar ali de uma janela que existe para colocar dados adicionais, né? Tais como dados relativos ali ao transporte, né? Eu vou mostrar isso para vocês e a nota fiscal ela já vai estar pronta ali para ser enviada. A gente utiliza um parceiro, no caso, no exemplo de hoje eu vou mostrar esse fluxo com a Avalara também, já que esse também é um produto que eles têm, tá? Então nós estamos desenvolvendo aí essa parte de comunicação e integração usando a Avalara também, apesar de existir aquela outra solução que eu mencionei na sessão anterior, né, que é o XML genérico, né? Talvez quem participou aqui vai lembrar que eu mostrei o fluxo de emissão de nota de retorno de fornecedor para fornecedor usando o XML genérico, né? Então hoje eu vou mostrar as notas fiscais de saída por ordem de venda usando integração com a Avalara, que é um outro método, tá? E aqui já entra no gerenciamento do ciclo de vida desse objeto, a nota fiscal, aonde o usuário vai ter a possibilidade de cancelar ela a partir do momento que ela foi aprovada, vai poder inutilizar ela se ela deu algum erro e o usuário não pretende consertar, né? Pode ser inutilizado a nota. Tem também aqui uma previsão para a situação de denegação, né? E por aí vai, tá bom? Então, vou mostrar isso para vocês na aplicação, mas antes eu gostaria de falar um pouco sobre os parâmetros, né? Então, só recapitulando aqui, deixa eu mostrar para vocês novamente esse slide
Aqui eu tentei listar os parâmetros mais importantes que foram adicionados no IFS Cloud, né, em nível de instalação, entidade, da própria transação em si e material, tá? Eu vou começar mostrando aqui no sistema, então. Deixa eu abrir aqui o IFS. Esse ambiente aqui é aquele mesmo que eu compartilhei, tá? Ao final da última sessão. É o 23R1 LKP. Então, deixa eu só começar aqui mostrando algumas coisas para vocês. Vamos iniciar aqui pelos códigos, né? São os códigos específicos aí do Brasil para país e estado e cidade, tá? Aqui na tela de country, se você pesquisar o país BR aqui, nós temos aqui, deixa eu ver se consigo, aqui, ó, é, temos aqui essa setinha aqui embaixo que vai, onde a gente coloca o código alternativo, no nosso caso aqui é o Bacen, né? Então está parametrizado como 1058, tá? E vamos dar uma olhadinha aqui no cadastro de estados. Só lembrando que na versão anterior da localização existia telas específicas, né? Para cadastrar esses códigos, né? Era como se fosse uma tela espelhando a própria tela do core, né? Porque a gente não poderia ter os nossos códigos direto na tela do core. Hoje no IFS Cloud a situação ela é diferente, a gente tem uma coluna específica aqui para os códigos que a gente usa, o código BGE, né? De estados, já está direto na tela de cidades do core, de estados, desculpa, e de cidades também, tá? Então se você olhar aqui a tela de cidades, vai ter só apenas uma, né? E de estados também, aonde o usuário pode parametrizar o código BGE diretamente nessas novas colunas que tem aqui. Então, vou pegar, por exemplo, São Paulo, para mostrar as cidades aqui, nós temos o código numérico aqui, que nada mais é o IBGE, tá? Então, deixa eu ver o que mais que nós temos aqui para mostrar. A nível de entidades, tá? Company, site, né? Cliente, fornecedor. Eu vou começar mostrando aqui pela company algumas coisas. Aqui na aba de endereços, né? Acho que eu falei brevemente sobre isso na reunião anterior. Nós temos agora aqui, nós não temos mais aquela aba BR Taxes separado aqui para colocar as certidões, né? Que se usam aqui no Brasil. Agora nós estamos utilizando a própria funcionalidade do core, né? Que é o Address Specific Tax ID Numbers, de forma que o CNPJ, a inscrição estadual, KNAI, SUFRAMA, é tudo registrado aqui direto, tá? Isso é assim para tanto para cliente e fornecedor também, ok? Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar aqui a nível de entidade. Nós temos, deixa eu pegar aqui, talvez o cliente pode ser uma boa opção para mostrar. Vocês podem ver aqui no cliente também é a mesma coisa, né? A gente tem aqui as certidões registradas aqui, utilizando o Tax ID Number do Core, certo? Temos também alguns outros parâmetros aqui, eu gostaria de falar rapidinho sobre eles. Por exemplo, deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui Não, na esse é na Delivery empresa. Address É na tem. empresa. Então, se você clicar na primeira aba, expande naquela seta
para ver as abas do cliente. Sobe um pouco. Na aba principal do cliente, Ah, sim, é do verdade. fornecedor e da empresa, nós temos os campos do Nós core. temos os campos do core aqui. Na verdade, esse campo aqui, ele já existia no core, né? É o Form of Business. É um campo que nós estamos utilizando aqui para essa finalidade, né, de classificar aqui a empresa de acordo com essa lista. E houve a necessidade também de criar um segundo campo aqui, o Classification of Business, né, que é onde você coloca aqui basicamente o regime da empresa, né? Esse campo aqui, o Form of Business já tinha no core e o Classification of Business não, tá? A gente precisou solicitar a inclusão dele porque essa era uma informação que era necessária para a Valara, para ela conseguir encontrar o imposto correto aí de acordo com o algoritmo deles, tá? É um parâmetro de entrada para eles lá. E esse campo aqui pode ser um bom exemplo daquilo que a gente comentou brevemente na reunião passada, né? Toda vez que a gente precisa incluir algo novo no sistema, né? Agora nessa nova visão do IFS Cloud, NVB, esse projeto, a gente acaba sempre, de certa forma, primeiro verificando, né, com as pessoas do core da aplicação se existe já algum parâmetro ou funcionalidade que atende aquilo que nós estamos precisando, né? Então, nós conversamos aí com o expert de cada módulo. Ahn, não havendo, a gente tenta verificar se já existe alguma outra funcionalidade de alguma outra localização que possa ser reutilizada. E caso não, nós então verificamos a possibilidade de incluir o tratamento para aquela situação específica do Brasil, né? Então aí a gente tem que incluir outras pessoas na discussão, explicar a necessidade por trás de determinado parâmetro. Tudo isso é um processo que nós temos que seguir todas as vezes que nós nos deparamos com a situação de criar algo novo no sistema, né? Então isso por vezes é moroso, né? Tem todo esse processo que a gente precisa seguir é, e, às vezes a gente consegue, né, reutilizar algumas funcionalidades. Agora eu estou passando pelos parâmetros aqui, algumas eu vou mencionar, por exemplo, esse Form of Business, que nem eu falei, já estava aqui e deu para reutilizar, mas o Classification of Business foi um caso que a gente precisou incluir isso aqui no próprio core do sistema, tá? Inclusive, se eu puder comentar, Roberto, que a gente também é feito esse trabalho de coisas que estão sendo usadas nas versões anteriores para caso clientes, né, da 9 e da 10 façam upgrade para o cloud, não tenham esse tipo de conflito de informação. No caso, um campo do core que possa estar sendo usado hoje para algum intuito, né? Então, quando isso é repensado no cloud, a gente também verifica se já não está sendo usado. E nessa é, no que a gente está tentando fazer aqui, Vilma, inclusive dos consultores, né, entrarem mais na aplicação e testarem com você e virem a comentar e pontuar coisas que estão faltando, caso vocês também enxerguem essa oportunidade, vamos assim dizer, de coisas do core que possam vir ser usadas e passar isso para a gente, para que a gente possa passar para o grupo de produto lá fora, né, também pode ser interessante. Funcionalidades do core que não estão sendo usadas e que podem ser usadas, assim, as coisas do Brasil se encaixam, como é o caso de alguns campos que o Roberto mostrou aí, e vai mostrar outros. Sim, exatamente. Bom, vamos seguir aqui então. Pode ficar tranquilo que a gente está anotando aqui. Sim. Eu só estou Então, passando aqui pelos principais, tá? Eu não vou passar por todos, mas eu vou passar pelos principais. Existe uma explicação mais detalhada desses parâmetros no documento Country Solution, que eu também compartilhei lá no final da última reunião, né? Então vocês podem dar uma olhadinha ali. Tem alguns aqui que eu gostaria de falar, por exemplo, esse Official Invoice Numbers aqui, tá? Isso aqui é uma parametrização que tem na empresa. Deixa eu mostrar para vocês aqui, na aba de aqui na aba de título, né, Invoice, tem esse botão aqui, Official Invoice Number Components, tá? Essa funcionalidade aqui, também falei brevemente sobre ela na reunião passada.
Isso daqui é uma funcionalidade que ela não foi criada específica para o Brasil, tá? Então ela entrou naquilo que eu expliquei agora há pouco. Já existia um requerimento similar para outros países, né? Que já tinham a necessidade de ter que, assim, por conta de algum documento eletrônico que é transmitido para alguma autoridade a nível federal ou estadual, é, o número que o próprio core do sistema gera para o título, por exemplo, né? Ou, digamos, aquele delivery note, não é um número que poderia ser impresso nos documentos, então criar uma funcionalidade de forma que você pudesse, ela é bem flexível, você pode nomear os componentes com o nome que se utiliza, né, em determinado país, e ela é bem coringa, assim, dá para você parametrizar toda ela e no final você vincula toda essa configuração em um branch, que por sua vez vai estar configurado num site, você configura ela. Então, olhando aqui, talvez vocês já vão reconhecer que isso aqui nós estamos usando no Brasil para suprir a necessidade do número da nota, que é um setup que na versão 9 e 10 do sistema, e as anteriores, nós tínhamos aquela tela do Company Site Info, né? Onde a gente entrava com as séries ali e tal. E aqui nós estamos usando essa funcionalidade Official Invoice Numbers para cadastrar o range de números, né, que o governo atribui a um CNPJ que vai emitir nota, né? Então, assim, era basicamente a mesma necessidade, só que para documentos diferentes, porque a nota fiscal é só aqui, né, que a gente usa, mas fora em um conceito de outros países, eram outros documentos que tinham essa mesma necessidade, tá? Isso aqui nós ainda vamos ainda fazer algumas melhorias aqui, né, para colocar o padrão da série para serviço, para mercadoria, né, colocar o modelo da nota, são coisas que nós estamos ainda para iniciar o desenvolvimento aqui e ampliar um pouco o escopo dessa funcionalidade especificamente para o Brasil daí, né? Então, deixa eu ver o que mais que eu posso falar um pouquinho aqui para vocês. Ahn, Talvez a gente possa falar agora um pouco aqui no nível de transação. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui um dado básico que a gente tem, que é o Business Transaction Codes, tá? Esse dado básico aqui, a finalidade dele, basicamente, é bem alinhado ao que a gente conhece da operação nas versões anteriores, tá? Versão 9, versão 10, 8, 7, 5. Existe uma tela para fazer o cadastro de operação, então aqui é a mesma coisa. Nós cadastramos uma operação e podemos criar aqui um ID para ela, dar uma descrição, ok? Setar aqui a direção, tipo de presença, isso aqui já são coisas que são utilizadas específicas na nota fiscal eletrônica, tá? E aqui, ó, como vocês podem ver, nós temos essa coluninha que é o External Tax System Reference. O que que é isso aqui? Basicamente, é a string que a Avalara precisa receber quando a gente comunicar o cálculo de imposto, tá? Eu vou mostrar isso aqui um pouco mais no detalhe para vocês, mas basicamente nos testes de hoje eu vou usar a operação 100, o Business Transaction ID 100, que é venda de mercadoria. Tá vendo? Venda de mercadoria. Venda de mercadoria está configurada aqui como uma transação de saída, onde o tipo de presença é dentro do próprio site, né, dentro do próprio estabelecimento, e nós temos aqui conectado com a string da Valara Standard Sales, que é como eles precisam receber isso para entrar no algoritmo de cálculo de imposto de vendas padrão, tá bom? Mas existe uma lista aqui que a Valara proporciona, e que nem eu comentei na última reunião, nós estamos usando aqui as strings padrão nos nossos testes, mas há a possibilidade de você criar uma operação customizada dentro do próprio sistema da Valara, caso você queira arbitrar, né, a maneira que o imposto é calculado, ao invés de recorrer ao algoritmo deles lá, as atualizações diárias que eles fazem, né, a respeito da legislação, você pode criar a sua transação customizada, criar uma string para ela, por exemplo, essa aqui eu posso mostrar para vocês, venda de mercadoria somente IPI. Eu queria isolar um cenário X aqui, apenas com cálculo de IPI, então, para não entrar no algoritmo deles que ia me retornar todos os impostos que eram aplicáveis para aquela determinada situação,
eu criei uma transação lá dentro do sistema deles, apenas para me retornar o IPI com uma alíquota fixa. E eu criei essa string lá. E eu conectei essa string aqui, tá? Então, basicamente, quando rola a comunicação, essa string é enviada dentro do arquivo de solicitação, uma das informações, né? Entre outras que a gente manda, e a Valara vai processar isso da maneira que está configurado lá no lado deles, tá bom? Então, deixa eu ver o que mais que dá para mostrar aqui de parâmetros. Podemos falar um pouquinho agora sobre alguns parâmetros a nível de material, né? Aqui na tela do Master Part, né? Material mestre, que é onde assim, o cadastro comum, né? Independente se o material ele é compra, ele é venda, ele é estoque, ele é não estocável, sempre vai ter um registro aqui no Part Catalog, né? Então, o que que nós fizemos aqui? Nós colocamos os parâmetros específicos do Brasil que são aplicáveis ao material, mas somente aqueles parâmetros que não existe a chance de serem diferentes se você analisar compra e venda, por exemplo, entrada e saída, melhor dizendo, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, são os parâmetros comuns, né, a todos os materiais. Por exemplo, esse material aqui, vamos pegar o 200, F060-200, tá? Esse material aqui da minha base, ele existe como compra, como venda, né, e como estoque. Porém, aqui eu configurei dentro de Part Details, né, aqui, e Brazilian Specific Attributes, eu configurei os parâmetros que são os mesmos, independentemente do lado que eu estou transacionando ele, né? Então é o código SEST e essa lista aqui, Product Type Classification, isso aqui é basicamente aquela lista do SPED que eles publicam lá no manual da escrituração, tá? Então, esses parâmetros estão aqui por serem iguais, independente do lado que você transaciona. Porém, nós temos parâmetros que vão ser diferentes, né? Podem vir a ser diferentes. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um material de venda. Existem alguns parâmetros mais específicos ali, tá? Por exemplo, aqui o Goods Service Statistical Codes, tá? Aqui nós estamos usando uma NCM, tá? Aqui está vinculado uma NCM aqui, mas esse parâmetro aqui, ele cai de certa forma na mesma explicação daquele da série, da nota que eu expliquei agora há pouco. Isso aqui é uma funcionalidade que não é específica para o Brasil, nós estamos reutilizando ela devido à similaridade que tem com a necessidade de classificar o material por NCM, né? Então, nós vamos usar isso aqui não só para NCM, mas também para classificar o serviço, que é material e serviço, né? Código estatístico de material e serviço. Então, existe um dado básico para isso aqui no navegador, tá? As entradas são incluídas ali e depois vinculadas ao material. Esse parâmetro aqui é um bom exemplo de um parâmetro que vai existir em ambos os lados, tá? Até por conta da questão das exceções de NCM que podem haver, tá bom? E mesmo porque já no original da solução, como eu expliquei, ele não é específico para o Brasil, ele já estava planejado aí para ser dividido por material de compra, de venda, de estoque e por aí vai, tá? Nós temos aqui também deixa eu ver aqui. Aqui, a origem de aquisição, tá? Origem de aquisição é aquela lista que nós temos, se eu não me engano, são acho que 8 ou 9 possíveis valores aqui, ok? Que é nacional, estrangeiro, né? Conteúdo importado entre 40 e 70 e por aí vai. Esse aqui é um parâmetro que também tem um dado básico para ele e também ele está aqui no material de vendas, né? E também vai estar no de compras, no de estoque também, tá? Para atender aí as possibilidades de você comprar esse mesmo código de material na situação em que ele é o nacional, que o teu fornecedor pode estar fornecendo ele com uma origem de aquisição X nacional, por exemplo, mas você está vendendo uma quantidade que você já tinha no estoque previamente com outra origem de aquisição, estrangeiro, por exemplo, tá?
Então, assim, basicamente, o que eu estou explicando aqui alguns parâmetros que existiam lá no Tax Part, né, na tela do material tributado. Nas versões anteriores, eles estão espalhados aí na aplicação, nas próprias telas do Core, tá? Posso também usar aqui, mostrar para vocês esse Acquisition Reason, razão de aquisição, tá? Esse parâmetro aqui, ele é como se fosse o Destination, né? O ID de destino lá da versão 10 e versão 9, onde o intuito é você usar ele para, tanto quando você está vendendo o material para o seu cliente ou quando você está comprando seu fornecedor, mandar, né, para finalidades de cálculo de imposto, qual é o propósito, né, daquela aquisição, porque isso, por vezes, pode mudar o imposto, a maneira como ele é calculado, dependendo do porquê que está sendo comprado, né, qual vai ser a utilização dele. Então, é a mesma coisa, né, ele está aqui no material de vendas e também vai estar ali na tela do material de compras, nesse desenvolvimento que está sendo feito para cálculo de imposto em compras, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui de parâmetros. Acho que a gente já passou pelos principais aqui. A gente passou pelos principais. Só dizer também que, no caso aqui do Acquisition Reason, tá? Tem um dado básico aqui para ele também, onde ele também é conectado com o valor. Vocês podem ver aqui, ó, External Use Type. Isso aqui é o valor que a Avalara precisa receber, tá? Então, independente do nome que você dá para essa acquisition reason aqui, essa, né, razão de aquisição, você vai ter que conectar ele de qualquer forma com uma das strings aqui, com um dos valores que a Avalara espera receber na hora que o cálculo for disparado, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu criei ele como RS, dei uma descrição X aqui para ele e conectei com o External Use Type Resale, que é o que a Avalara está na lista da Avalara dentre os possíveis valores que eles podem receber para esse atributo aí, tá bom? Acho que agora eu posso já começar a fazer um exemplo aqui para vocês direto na aplicação. Vou voltar aqui para o slide. Tá, beleza, então, vamos lá. A gente vai começar o fluxo aqui direto da ordem de venda, tá? Porque nós ainda não abordamos a cotação nos desenvolvimentos. Então, testes são feitos sempre a partir da ordem de venda por enquanto, pelo menos nesse 23R1, tá? Nesse ambiente aqui. Aí aqui eu vou colocar um Business Transaction ID, que é aquele parâmetro que eu mostrei para vocês, né, que tem um dado básico. Vou utilizar o 100 vendas, né? Vamos incluir aqui uma linha. Eu estou mostrando aqui até um cenário dos mais simples aqui possível, tá? Para ficar bem visível as coisas que eu estou querendo falar sobre hoje. Vocês podem dar uma olhada aqui, ó. O sistema ele já vai puxar o preço desse material. Isso aqui é o preço do cadastro dele, tá? É o core. Aqui do lado tem uma coluninha BR e Unit Price. O que é esse preço aqui, tá? É o preço que a Avalara vai retornar para a gente. A partir do momento que eu clicar no Save aqui, vai ser disparado um arquivo de cálculo, tá? Para Avalara, uma solicitação de cálculo. Essa comunicação é feita via REST API. Eu vou mostrar para vocês o que o sistema grava aqui no Application Messages rapidinho, para vocês terem uma noção de como funciona. Mas a Avalara recebe isso, processa e retorna para nós o imposto,
tá? Deixa eu salvar aqui. Esse preço aqui, ele vai estar maior do que o preço do core, porque, por enquanto, nós estamos só tratando o método de preço líquido, tá? Então, eu estou mandando isso daqui para a Avalara, dizendo que é o meu preço líquido. A Avalara vai achar os impostos que são aplicáveis e vai me retornar o preço, que é o preço que tem que estar lá na nota fiscal, né? Que é o preço... No Brasil, a gente sabe que, a rigor, né, o ICMS, o PIS e o COFINS são sempre embutidos, né, no preço. E uma vez que eu falo que esse preço aqui é o net, é o líquido, a Avalara encontra preço novo baseado nos impostos que são aplicáveis, tá? É bem rapidinho, ó, eu vou mostrar para vocês aqui no tax line details, né? Tax lines, aqui, ó, order tax lines. Vocês vão ver aqui os impostos que a Avalara encontrou para essa transação aqui que eu estou fazendo, nessa linha, tá? Ok? E aí, antes da gente seguir, mais uma explicação aqui sobre como que funciona, tá? Esse vínculo, tá? Do imposto que a Avalara está devolvendo com os códigos de imposto no sistema, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui primeiro no mensagem da aplicação como que isso funciona. Para cada solicitação que a gente faz para o parceiro, a gente sempre vai ter duas mensagens aqui. A primeira sempre é o token de autenticação, tá? Sempre tem uma autenticação que é feita. E a segunda é a mensagem de fato. Então, se você abrir aqui e verificar os detalhes dela, já vai ser possível ver o arquivo de solicitação que foi enviado no momento em que eu salvei aquela linha e a resposta que a Avalara deu. Então, eu vou fazer o download aqui de ambos para mostrar para vocês, tá? Mas isso aqui, em momento de execução, é para ser bem transparente, tá? Para o usuário. Então, vamos abrir primeiro aqui a solicitação, ok? Esse aqui é o famigerado arquivo JSON, que a gente fala às vezes. Vou mostrar para vocês aqui. Eu costumo abrir ele utilizando uma ferramenta online, quando eu quero analisar alguma coisa, né? Então, esse aqui é o nosso arquivo. Quando a gente vai aqui no visualizador, você consegue ver ele no formato de estrutura, né? Todas as coisas que nós colocamos nesse arquivo para que a Avalara seja capaz de encontrar o imposto, tá? Então, são muitos parâmetros, né, que nem eu comentei, mas o principal mesmo é aquele que seria o Business Transaction ID, que é como se fosse a operação, tá? No conceito da V10. Aqui tem alguns parâmetros aqui, ó. Deixa eu ver. Materiais, tá vendo? Tem todas as informações aqui. Agora eu vou abrir para vocês darem uma olhada o que eles nos devolveram, tá? Com o imposto calculado. Pode ver que ele já é um arquivo bem maior, né? Vou lá daqui. E aqui você já vai conseguir ver tudo que a Avalara já encontrou e devolveu para aquela linha, tá? Então, se a gente for aqui, ó, eles devolvem para nós, tá? Os mesmos parâmetros que nós enviamos para ele, eles devolvem para nós de volta, tá? Aqui, que nem eu falei, o método de cálculo é net, ou seja, eles precisam encontrar o preço real dessa transação para me retornar, tá? E aqui tem informações do cliente, né? Da empresa, tá vendo? Tem várias, são muitos blocos aqui para olhar, né? Mas nós temos aqui todas essas informações, temos os textos, né, também. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aqui as informações, né, que é a base, né, para o cálculo daquele imposto da maneira que eles estão retornando, é a fundamentação, né, legal. E aqui em linhas, você já vai conseguir ver os detalhes do imposto em si, tá vendo? Ó? Eles devolvem por blocos, cada bloco ele tem uma denominação aqui, tax type, que dá para conseguir saber qual é o imposto que está sendo calculado aqui, tá? Ó, então,
Aqui no caso do COFINS, ele tem, né, a base, a alíquota, valor, tá vendo? CST, o modo de cálculo, no caso aqui a alíquota, poderia ser pauta, né? Tem várias informações aqui, tá? Ele está te falando se ele está incluindo ou não no preço, isso aqui, tá vendo? Se for para a linha, para o bloco 1 aqui, ó, já é outro imposto. Esse aqui, a jurisdição dele é estadual, porque é o ICMS. Esse daqui é o embasamento para esse cálculo. Mesma coisa, base, alíquota, valor, CST, entendeu? Modalidade da base de cálculo e por aí vai para todos os outros impostos que ele está devolvendo aqui, tá? O que que a gente faz, tá, do nosso lado? Agora eu vou mostrar de novo aqui na aplicação para vocês uma outra coisa aqui. Vamos de novo ali na company agora. Perdi a company. Deixa eu abrir novamente aqui. Aqui na company, a gente tem esse setup aqui, ó, dentro de invoice. Não, desculpa. Dentro de... É isso? Deixa eu ver. Aqui, ó. Dentro de Tax Control, External Tax System, né? Tem esse setup aqui, ó. Tem que fazer. Que você vai dizer qual é o método, né? Que está sendo utilizado. No caso aqui, a gente está usando a Avalara Tax Brasil. É importante frisar que tem outros métodos aqui que já tinha no core do sistema, né? Mas para nós é o Avalara Tax Brasil, porque ele tem diferenças em relação ao Avalara Sales Tax, que já é coberto no próprio core do sistema, tá? Então, aqui, ó, que é o pulo do gato. Tem esse External Tax Codes Mapping, isso aqui nada mais é do que um mapeamento, onde a gente vai dizer qual tax code o sistema tem que usar para gravar a alíquota que o Avalara retornou para a gente no arquivo de resposta. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho um tax code para cada um dos impostos, né? Então, primeira coisa, quando você vai incluir um dado aqui, ó, você tem que dizer qual é o imposto, tá? Por exemplo, sei lá, ICMS, e aí você vai dizer qual é o tax code que é para usar na hora que receber dados aí do sistema externo, tá bom? Por isso que quando eu calculei essa linha, quando eu incluí ela e salvei essa linha na ordem de venda, o sistema ele conseguiu pegar os detalhes que a Avalara devolveu e gravou aqui como linhas de imposto, né? Cada uma com seu tax code respectivo aqui, tá bom? Bom, acho que eu vou seguir aqui, então eu vou criar uma nota fiscal a partir dessa ordem. Vou liberar ela. No caso, o meu order type aqui está configurado para ir direto até o título, até a criação do título, tá? Já foi para faturado fechado, né? Vamos dar uma olhadinha ali no título, o que que ele fez. Existe um botão aqui, uma vez que o título preliminar ele está criado, existe um botão para você criar a nota fiscal agora a partir desse título, tá? Entretanto, existe uma configuração na Company também que você pode marcar lá para o sistema ir direto, já criar a nota fiscal já na sequência que o título é criado. Juntamente com o título, ele já cria a nota e já envia para a Cefaz também no mesmo momento, tá? Aqui no caso eu deixei esse parâmetro desligado para que eu pudesse processar aqui a nota fiscal manualmente, né? Eu posso mostrar para vocês um pouco mais de detalhes aqui. Então você viu que eu naveguei do título para a nota. Essa aqui é a nossa nota fiscal, tá? Aquele preço que a Valara calculou, enviado para cá como sendo o preço da nota, ok? Aí aqui, ó, em informações de endereço, nós temos as informações dos endereços, né, aqui. Nesse caso, eu não coloquei transportadora, mas no próximo exemplo eu vou colocar uma transportadora. E aqui nós temos os dados de nota fiscal eletrônica e na aba geral,
algumas informações que podem ser preenchidas manualmente aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, tá? Antes de enviar essa nota para a Cefaz, eu vou informar a placa do veículo aqui, ok? Vou colocar uma placa. E vou colocar aqui, propositalmente, uma situação que eu sei que vai dar erro, tá? Que é a placa com esse tracinho aqui, ó. Você faz, não aceita isso, ok? Nesse momento, nós estamos usando a Avalara para transmitir essa nota para a Cefaz, porque, que nem eu falei, eu alterei o, né? Então agora nós estamos usando aqui a Avalara. Vocês podem ver que a nota fiscal foi para o status de erro aqui, porque eu recebi um erro da Cefaz, tá? Eu recebi um erro da Cefaz dizendo que a placa não pode ter o tracinho ali no meio, tá vendo? O que que acontece? Vocês podem ver que os status desse novo objeto nota fiscal, eles estão alinhados, né? O ciclo de vida da nota estão alinhado com as possíveis respostas que a Cefaz dá aqui para você, tá? Então, nesse caso aqui, o que que eu posso fazer? Eu posso corrigir esse problema, ou eu posso inutilizar essa nota, se eu não for usar mais a mesma nota, tá? Nesse caso aqui, eu vou corrigir o problema, tá? Então, vamos aqui na aba geral, fazer uma alteração aqui, vou tirar esse tracinho, vou mandar de novo essa nota. Aí aqui nós estamos usando, assim como eu mostrei no cálculo do imposto, o padrão de comunicação é a mesma coisa. Aqui nesse caso é um arquivo JSON que é comunicado via API para a Avalara. Nós estamos gerando lá no Application Messages a solicitação, estamos recebendo a resposta e a gente grava os dados recebidos aqui, ó, autorizado, tá vendo? A chave, tá tudo aqui, protocolo, tá? O que que eu posso fazer agora com essa nota? Eu posso, digamos que por algum motivo eu vou ter que cancelar ela, mas antes de cancelar, eu vou mostrar para vocês aqui o título para falar mais uma coisa também. Esse título, observe que ele está no status de autorizado, né? Contabilizado, né? Durante um bom tempo, isso aqui foi um problema na localização. Toda vez que o título ele cai nesse status, ele é impresso, né? Ele é contabilizado. Nós tínhamos a necessidade sempre de ter uma extensão aqui para que o sistema conseguisse cancelar esse título, num cenário onde eu preciso cancelar a nota depois de alguns dias, digamos assim, tá? Então a gente sempre tratou essa situação como uma VAP, né? Mas agora no IFS Cloud a gente já tem nativamente aí uma solução para isso, então eu vou mostrar agora para vocês. Vou mandar um pedido de cancelamento para essa nota. A nota ela vai para cancelado. Se você for para o título de novo, ele tem que estar cancelado, ó, cancelado, beleza? Essa ordem aqui, ela volta para selecionado, né? Porque é um material estocável. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ela volta para selecionado, né? Ela reabriu a ordem. Eu posso processar ela desse momento em diante, tá? Aqui no caso, o que que eu vou fazer? Como eu quero mostrar mais algumas coisas para vocês, eu vou criar uma, eu vou usar essa mesma ordem mesmo, vai. Deixa eu só ver se eu consigo fazer uma coisa aqui antes. Informar uma transportadora aqui. Beleza, então vamos processar de novo, emitir uma nova nota. Beleza. Agora nós temos dois títulos, né? Um cancelado
e o outro preliminar, eu vou acessar ele aqui e criar uma nova nota. E nós temos aqui aquele texto, né, que foi retornado pela Avalara também aqui, ó, as informações fiscais, né, dos para o cálculo do imposto. Temos também aqui os impostos, né, por linha. Certo? E agora eu vou enviar essa nota. Foi aprovada, certo? E aqui, quando a nota fiscal está aprovada, nós temos esse botão aqui para fazer o download do arquivo XML. Também recentemente foi implementado aqui um botão para fazer o download do DANF, tá? Do arquivo PDF. Vou abrir aqui o XML para vocês verem. Aqui, ó, tudo certinho no arquivo e os protocolos aqui, né? As informações da autorização, beleza? Eu só dar uma olhada ver se os dados da transportadora saíram aqui. Saíram os dados da transportadora também, ó. Beleza, pessoal. Então, eu vou criar aqui mais uma ordem de venda para mostrar um outro fluxo para vocês. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar de novo essa nota. Beleza. Voltou para selecionado. Vou fazer a entrega de novo. E vai gerar mais um título aqui. E eu queria mostrar agora o cenário de inutilização, tá? Então, deixa eu voltar aqui na ordem de venda. Agora nós temos 2 títulos cancelados, né? E um preliminar em aberto. Vou criar mais uma nota aqui. E agora eu vou forçar mais um erro aqui, tá? Para a gente poder colocar lá no status de erro de novo. Beleza, deu erro. Digamos que esse aqui seja um cenário onde eu não quero consertar a nota, tentar consertar o que está sendo reclamado aqui e enviar de novo. Eu vou simplesmente inutilizar ela, tá? Acontece a mesma coisa aqui, a gente comunicou um pedido de inutilização, já retorna os dados aqui, referente à inutilização, o código, né, e a descrição, e o status do objeto já vai também para a voided alinhado com o retorno que foi recebido da Cefaz. Verificando aqui o título, né, mais uma vez, cancelado, e a ordem volta para picked, né? No caso de um material estocável, para material não estocável, ela voltaria para released, permitindo você processar de novo, se for o caso, né? Beleza, pessoal. Acho que eu vou criar mais um exemplo aqui, porque agora eu vou mostrar o retorno de cliente, e aqui eu vou tentar criar esse exemplo com aquele outro setup agora na empresa, qual o sistema gera tudo numa tacada só, né?
eu só fazer uma configuração aqui. Aqui dentro da aba título, né, invoice da empresa, nós temos uma aba aqui, NFE Compliance. Nós podemos aqui mexer em algumas configurações. Que nem eu falei, na sessão passada eu usei o XML genérico, né, para mostrar o retorno para fornecedor. Agora eu estou usando o método Avalara. E aqui agora eu vou configurar que para nota fiscal de saída eu não quero processamento manual, tá? Eu quero processamento automático, portanto. Então eu vou criar aqui mais uma ordem. O retorno da Valara acontece em quantos milissegundos, Roberto? Então, eles dizem que é 4 milissegundos, né? Legal. Uma variável desconhecida. Inclusive aqui já a linha acabou de salvar, já está aqui o retorno, tá vendo? Já podem ver que já vai ter aqui dados de imposto, né? Pelo próprio preço ali que ele retornou, já dá para ver que é bem rapidinho mesmo, né? Apesar de ter uma autenticação aí no meio e tudo, né? Costuma ser bem rápido. Bom, vamos lá. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou liberar essa ordem. O sistema está executando aqui os passos do core, né? De reserva. Já foi faturado fechado aqui, ó. Vamos ali agora no título. Ele já está no status aqui, ó, posted out. Significa que a nota que foi criada já foi enviada automaticamente para a Valara, tá vendo? Para a Cefaz usando o serviço da Valara, certo? Nesse caso aqui foi automático. Isso aqui eu também testei usando o controle rápido do fluxo da ordem, processando diversas ordens de venda com o order type configurado como em background, não online, mas em background. E dá para ver que o sistema ele vai fazendo, né? Conforme você, vamos dizer assim, eu testei com 20 ordens, né? Quando eu testei isso aqui, o sistema ele vai gerando, ele vai processando as 20 ordens, né? Vai reservando, vai baixando material, vai criando o título, e assim que ele cria o título, ele sai enviando para a Valara, para a Cefaz, utilizando o serviço da Valara, né? E as notas vão sendo autorizadas aí automaticamente, né? Bom, pessoal, então aqui são todas as coisas que eu queria mostrar. Deixa eu só consertar aqui que acho que eu tô com duas apresentações em aberto.
Só te comentar, Roberto, que acho que tem um break também no meio dessa apresentação, só que ele está muito para o final. Não sei se o pessoal prefere fazer o break agora e você deixa as últimas 2 demonstrações, já que essa primeira teve os parâmetros e já levou a primeira metade da reunião. Pode ser? Vocês querem fazer o break agora? 10 minutos, pode ser? Vai ter até o slide, acho que depois de alguns slides você vai ter um break aí, então. Eu Beleza, acho que então. pode. Vamos fazer o break agora. Então a gente volta em 10 minutos, pode ser? Tá bom, pode ser. Beleza, pessoal. Daqui a pouco eu retorno aqui. A gente levanta a mão e abaixa quando chega? Desculpa, Vilma, não ouvi o que você falou. Normalmente a gente ou levanta a mão quando chega, ou levanta agora e abaixa quando chega. Quando volta. Pode ser. Pode ser. Vocês preferem que eu pare a gravação e starte outra ou deixe o espaço aí? Que não tem pausa aqui. Não, né? Não. É que se quebrar, fica 2 arquivos, né? Acho que fica ruim para mandar para quem for assistir depois. Então deixa assim. Deixa rolando. Deixa assim. Tá bom. Tá bom, pessoal. Daqui Obrigada. a pouco a gente volta aqui. Falou. Tchau, tchau.
Já voltei aqui, pessoal, tá? Estão me ouvindo? Sim. Sim, sim. Sim. Bom, vamos continuar aqui então. Vamos lá então. Dando sequência, né? Nós temos aqui agora o retorno de cliente com nota fiscal de entrada. Esse aqui é o fluxo geral do processo. Tudo inicia-se pela criação da Return Material Authorization, né? A RMA. Daí o usuário entra com a nota fiscal de entrada, informa a RMA e a nota fiscal de origem, que no caso é a saída, né? Copia os itens da RMA e da nota fiscal de saída, aprova a nota fiscal de entrada, cria o título de crédito e registra o retorno, tá? Dos materiais aí no estoque, ok? Vou mostrar para vocês aqui na aplicação agora. Para isso, a gente vai usar essa ordem que eu acabei de autorizar a nota fiscal. Só anotar o número dela aqui. Ok. Então, aqui, no caso, processo core, né? Dá para iniciar pelo assistente de criar a RMA ou mesmo utilizar a opção que já tem na própria ordem de venda aqui, né? Certo, vamos colocar aqui um coordenador. Liberar. E aprovar para crédito. Agora, eu vou entrar com a nota fiscal de entrada. Existe um tipo aqui específico, né, no tipo de documento, que é o nota fiscal de retorno. Beleza. Agora, eu vou informar aqui o número da RMA, ok? Eu acho que eu não anotei o número da RMA, mas eu pego aqui rapidinho. Copiei correto. Deixa eu ver. Ele não está encontrando aqui por algum motivo. O site. Acho que eu esqueci de colocar o site. Deve ser isso. Exatamente, ó. Agora eu consigo pesquisar aqui na lista, né?
Bom, a RMA já está informada, agora eu vou informar aqui a nota fiscal de origem, a qual se refere esse retorno, tá? Aqui, é só pegar na lista também, salvar e utilizar aqui a opção para copiar as linhas, tá? Acho que você colocou um outro ID. O ID da nota que você tinha criado não era 10. Era o número que era 10. Ah, sim, verdade, era o número, 10 era o número. Bem notado. Deixa eu remover aqui. Isso mesmo. Copia as linhas. A linha veio, né, pela cópia. Nós temos aqui já a informação das linhas de imposto também. Essas linhas de imposto aqui, elas são copiadas pela própria devolução da RMA, tá? Então, se você verificar lá na RMA, o sistema já gravou ali as linhas de imposto a serem retornadas, e aqui na nota a gente traz conforme está lá, ok? Eu vou criar uma situação aqui para dar um erro, só para mostrar para vocês um controle que a gente tem, que é uma tela de log que mostra umas mensagens de aviso e erro para o usuário, tá? Então, digamos que vocês viram que eu aprovei, né, para crédito essa RMA. Digamos que, por algum motivo, algum usuário foi lá na RMA e retirou a aprovação, tá? Então, eu vou retirar aqui a aprovação e vou lá na nota fiscal tentar aprovar ela, tá? A gente tem um pop-up aqui, um erro, né, dizendo que a nota fiscal não pode ser aprovada. Verifique o log para mais informações, tá? Então, aqui vai aparecer o botãozinho que abre a tela de log e a gente consegue ver o que está acontecendo, tá? No caso aqui nós temos um erro, né, que impede o usuário de seguir. Está dizendo que a RMA que está lá não está aprovada para crédito. Então, agora eu vou aprovar novamente essa RMA para crédito. Existe uma lista, tá, de validações que a gente faz. Essa aqui é uma delas. Ela já está novamente aprovada para crédito. Posso aprovar a nota novamente, tá? Essa aprovação aqui, ela é análoga à figura do cálculo, tá? Que tem na versão 9 e 10, tá? Embora não tenha imposto sendo realmente calculado, mas é onde ele faz as verificações, tá? Tela da nota fiscal de entrada. Esse caso aqui, que agora ela foi aprovada, porque eu eliminei o erro, a gente vai criar o título de crédito. Mostrando algum erro no ambiente. Vamos ver o que aconteceu. Uhum. Esse erro aqui não aconteceu de manhã, quando eu rodei esse fluxo. Ele não criou o título, ó. Deixa eu tentar novamente, vai. A gente tem um erro hora aqui de estouro, né? De buffer. Precisa ser analisado. Não vou conseguir mostrar, pessoal, esse fluxo até a criação do título. Hoje de manhã eu rodei esses fluxos que eu estou mostrando aqui para vocês sem nenhum problema, mas isso aqui deve ser alguma instabilidade do ambiente.
precisa ser investigado, tá? Então, não vou conseguir mostrar esse fluxo até o final, mas eu posso terminar pelo menos aqui a explicação para vocês. Após a criação do título de crédito, o que o usuário precisa fazer é registrar o recebimento do material no estoque, tá? E isso é feito utilizando a funcionalidade Core mesmo, né? Existe aqui uma tela no sistema que é o Register Arrival, né? A gente só coloca aqui o número da RMA, ele mostra para você que o source, né, dessa chegada é uma RMA. Basicamente aqui é registrar o recebimento. Beleza? Aqui na transação de estoque já vai ser possível ver, né, a chegada do material. Vou fazer uma ordenação aqui para ficar mais fácil. Então, essas duas últimas transações, no caso, a saída, né, que foi a venda, e o retorno, tá? A parte do título, eu tento retornar nisso, então, na próxima reunião, se a gente conseguir descobrir ali qual é o motivo do erro que está acontecendo, ok? Bom, acho que a gente pode, então, seguir para o próximo tópico planejado para hoje, que é a transferência intersite, ok? Transferência intersite é importante frisar que no IFS Cloud, essa foi uma área que já no core do sistema houve algumas melhorias, tá? Então, assim, para aqueles que lembram do processo anterior, como era, né, até a GET, até a versão 10, você precisava ter todo um setup de cliente interno, né, fornecedor interno, utilizando o site, cliente, fornecedor, existiam algumas amarrações, né, que precisavam ser feitas na aplicação, além da configuração do padrão de mensageria MHS, né, para poder você conseguir fazer o envio da ordem, receber lá no outro site, converter em ordem de venda, gerar a nota. Já no core do sistema era assim, tá? E como eu expliquei lá na primeira sessão da semana passada, algumas coisas que o Core tem feito melhorias no cloud, não é especificamente para o Brasil, mas porque outros países, né, também estavam pedindo aí. Então, como eu falei, né, originalmente no Core, imposto só é calculado para transações que têm título, ou seja, compra e venda, tá? Mas existia já esse gap, né? Essa necessidade de ter um objeto no core no qual o imposto pudesse ser calculado para transações que não necessariamente vai ter título, né? Então, baseado nisso e também no intuito de tentar simplificar, né, todo aquele setup que precisava existir, o Core ele lançou aqui um objeto novo chamado Tax Document, ok? Que ele é ele é criado nesse fluxo novo de Intersite. E a ideia, vou até mostrar para vocês, no futuro o Core quer expandir esse objeto para cobrir outras transações usando ele também. Mas basicamente, usando aqui como exemplo o fluxo intersite, que é uma transação que não gera título, mas precisa ter imposto calculado, o imposto ele vai ser disparado pelo tax document. E nós criamos uma nota a partir dali, tá? Então, eu vou mostrar para vocês esse fluxo na aplicação direitinho, mas só para exemplificar aqui, a gente tem uma linha aqui com algumas ações, né? Então, basicamente, aqui no site que está enviando, a história toda vai começar com a criação de um shipment order, tá? Isso aqui é por onde é solicitado, né? É feito o pedido de transferência, vamos dizer assim. A partir do shipment order, cria-se um shipment. O shipment ele vai ser processado, ou seja, aqueles passos que a gente já conhece, né? Reserva, baixa, enfim.
No final desse shipment é criado o tax document. Esse aqui é o novo objeto que eu estou comentando, ok? E a partir do tax document, a gente gera a nota fiscal. Baseada no tax document, né? A gente gera a nota fiscal e, no final das contas, os impostos são contabilizados, são geradas as contabilizações, é feita a entrega física, né? E lá no site que vai receber, existe também uma facilidade, né, de criar uma nota fiscal de entrada baseado nesse shipment order também. Então, eu vou mostrar para vocês isso aqui na aplicação, ok? Primeiro a gente entra aqui com o shipment order, né? Vou colocar um usuário aqui de solicitante. Então aqui, ó, como vocês podem ver, ele já vem preenchido por padrão aqui de quem está enviando, né? Qual é o tipo? É um site. E qual é o site? É o SP01. E você está enviando para um recebedor. O que é o recebedor? É um site e ele é o MG01. É o meu segundo site aqui conectado a essa company. Aqui, quando eu falei que o Core tem uma ideia de expandir isso aqui para o futuro, eles vão colocar outros tipos, né? Dentro desse recebedor, você vai poder fazer um tipo de entrega para outras entidades, né? Que não seja apenas site e um armazém remoto, tá? Vamos transferir esse mesmo material que a gente está usando aqui para exemplo, uma quantidade. Beleza. Estou liberando aqui a ordem, né? Nesse momento ele já cria um shipment aqui para mim, tá? Então ele já habilitou o botão. Tudo isso aqui é do core puro do sistema que eu estou mostrando. Vamos dar uma olhadinha ali no shipment agora que ele gerou, tá? Então aqui o que eu tenho são as operações padrão, né? Onde eu vou reservar o material, criar a lista de separação, reportar. Completei ele aqui, ele já habilita para mim um botão para criar o Outgoing Tax Document, tá? Lembrando que esse aqui também é um objeto do Core, é esse objeto novo que foi criado com o intuito de ser a base, né, para o transporte de mercadorias nos cenários que não têm título, mas que calculam imposto, certo? Ele cria no status preliminar. Então, aqui o que eu vou fazer, tá? Já tem uma localização aqui, eu preciso colocar qual é a transação que está sendo feita. Eu vou colocar aqui, no caso, uma transferência intersite. Isso aqui é um parâmetro nosso, tá? É igual lá eu mostrei na ordem de venda. Nós utilizamos isso daqui na hora que vamos mandar lá a solicitação de cálculo de imposto para a Valara, tá? E aqui tem um bug, tá? Eu já vou mostrar para vocês, mas eu vou pedir para consertar. Eu estou tendo que informar a CFOP manualmente, tá? Mas isso aqui não é uma coisa que é esperado que seja dessa forma, porque a Valara devolve a CFOP para a gente, tá? Então, é um item que precisa ser corrigido isso daqui, nesse fluxo. Vamos retornar aqui para o shipment. Outra coisa que eu gostaria de mostrar aqui. No Outgoing Tax Document, observem que a quantidade está zero. Tá vendo? A quantidade dele está zero e o preço está zero. Por que isso? É uma solução que foi encontrada para tentar, ao máximo, aproximar o momento de que o sistema define o preço da mercadoria, porque
nas transferências, nós utilizamos como preço, né, o custo. É o custo do momento que está lá no estoque. Mas como o custo, né, principalmente aí no método de média ponderada, né, enfim, ele vai flutuando de acordo com as entradas, né, ele vai sendo alterado cada entrada. Então, esse estágio aqui que define o preço que vai para o Outgoing Tax Document, ele é bem no finalzinho do processo, que é justamente para tentar pegar ele, o custo mais atualizado possível, né, para não gerar discrepâncias. Por exemplo, se você tiver uma entrada agora, que vai alterar o médio do material, o custo médio, e você fizer essa entrega só depois disso, né? Fizer a criação desse documento apenas depois disso. Então, ele, dessa forma que ele pega sempre o mais atualizado, né? Deixa eu voltar aqui para no shipment. Nós vamos fazer aqui agora a entrega dele, ó. No momento em que eu faço a entrega, é onde ele vai atualizar ali a quantidade e o preço no tax document. Já fechou o shipment, né? Vamos de novo lá para o tax document que eu vou mostrar. Nesse momento aqui, já foi feita uma comunicação para a Avalara, ok? Então, eu já sei aqui, eu já tenho os impostos calculados para esse cenário, tá? Só calculou ICMS a 12%, como vocês podem ver. Aqui, ele fez aquela atualização que eu comentei, a quantidade, né? E como preço ele colocou o custo mais atualizado aqui. E foi isso que ele enviou para a Valara como sendo o preço net, né? E a Valara precisa retornar aquele preço atualizado que eu mencionei no exemplo anterior. Agora a gente pode ir lá para a nota fiscal, ele já gerou a nota fiscal aqui, ó, já até comunicou, porque aquele parâmetro lá na company está marcado para ir direto, né? Então ele já comunicou a nota para a Cefaz e já autorizou, ok? Aqui. Tem esse botão aqui, que ele foi criado, mas ele está no lugar errado, tá? A gente precisa pedir para mudar ele de tela. Ele está aqui, ó. É uma facilidade, digamos assim, para criar a nota fiscal de entrada baseada no shipment order, que está sendo feito para essa transferência. Mas esse botão não deveria estar na nota fiscal de saída do site que está enviando. Deveria estar, no mínimo, no shipment, tá? Ou no shipment order. Mas isso aqui é um assunto que tem que discutir para mover esse botão para a tela certinha, tá? Mas por enquanto eu vou selecionar ele aqui. Feito isso, ele criou uma nota de entrada preliminar lá no site que vai receber a mercadoria. E aqui segue o fluxo normal, né? Ele já traz aqui, ó, o material, a quantidade, o preço, tudo. A gente aprova ela, né? E cria aqui o Incoming Tax Document. Tá? E ele já está aqui no status de contabilizado. O passo final desse fluxo, o usuário precisa registrar a chegada, né, desse material lá no site que está recebendo. Isso é feito também pela opção Register Arrival do core do sistema. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente pode pesquisar aqui pelo reference type, né? Poderia ser uma ordem de compra ou uma RMA. Nesse caso, é um shipment order. E é esse daqui, ó. Então, basicamente, aqui a gente faz o recebimento físico no estoque, né? E se nós formos para as transações de estoque,
a gente consegue ver aqui aquele triozinho de transações, né, que é criado quando se faz a transferência intersite. Tem uma mudança aqui também, porque anteriormente o sistema ele criava aquela transação chip no caso a chiptran e a int.ordtr, e a int.ordtr, que é o trânsito, né, o controle do trânsito, e a artran no site que vai receber a mercadoria. No caso, agora eles substituíram, né, aquelas transações chiptran e artran por essa chipOdit menos e é mais aqui, ó. Tá? Mas os postings que elas movem são os mesmos, tá? Que as anteriores lá que eu mencionei. Se a gente verificar aqui na contabilização, nesse caso aqui, os impostos que foram recuperados, eu acredito que eles estavam parametrizados aqui como recuperar como custo, eu acho. Por isso que aqui na contabilidade nós vamos ver, né, o 229,65 aqui, M1, M4, na transação de saída, no trânsito, M3, M4, o mesmo valor, e na chegada lá, não, tem uma diferença, assim, ó, ele contabilizou o imposto. Ele retirou aqui do custo, ó, o imposto que ele calculou, tá? Sim, foi isso que ele fez. O ICMS a 12%. Bom, pessoal, é isso. Queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação ao que foi apresentado hoje. Silêncio. Entenderam tudo, não entendeu nada, né? Essa foi boa, hein? Bom, de qualquer forma, tá gravado o conteúdo, né? Quem não pode assistir depois. Quem quiser voltar, ouvir de novo alguma explicação do que foi dado aqui, né? Pode ser que as dúvidas surjam depois, né? Aí vocês entrem em contato com a gente, né? E a gente vai conversando sobre isso. Com essa apresentação, eu fecho, né, o ciclo das notas que estão prontas no sistema até o momento. Amanhã, a sessão ela vai ser voltada para a gente falar um pouco sobre o custo real, ok? E assuntos diversos, né, relacionados ao projeto. Nós vamos falar um pouquinho de alguns gaps e um pouco do que está no roadmap aí para a gente abordar em 24. 23R2, 24R1 e 24R2, né, que é quando tem o término aí previsto do projeto. E aí, provavelmente, alguns tipos de nota que eu não apresentei, vocês vão ver que a gente está prevendo para abordar nessas waves do futuro, né? Mas esse aqui é o básico, né, do que já está pronto, que dá para entrar no sistema, realizar teste, para poder ganhar um pouco mais de familiaridade, né, com a navegação, com a nova solução e até mesmo essas coisas do próprio core que tem mudado um pouquinho, tá? Se ninguém tem dúvidas, então talvez a gente possa já encerrar por hoje, né? Tá bom, pessoal. Então é isso. Obrigada, Qualquer Roberto. coisa, estamos aí, Obrigada. tá bom? Um Tá abraço. ótimo. Tchau, tchau. Obrigada. Nada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Esfriou.